O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Com essa frase, Davi abre o Salmo 24 como quem ergue uma bandeira no alto de uma montanha. É uma declaração de soberania, de domínio absoluto, de autoridade incontestável. Nada está fora do alcance de Deus. Nada escapa ao seu controle. Ele é o Criador, o dono, o sustentador. Tudo o que existe, desde os continentes e oceanos até o mais íntimo dos corações humanos, pertence a Ele. E essa é uma verdade que muda a forma como vemos o mundo e como nos vemos. Vivemos em uma época marcada pela ansiedade do controle. Queremos segurar tudo com as mãos. O futuro, os relacionamentos, as finanças, a imagem que os outros têm de nós. Mas o primeiro versículo do Salmo 24 nos lembra: nada disso é realmente nosso. A vida que temos, o ar que respiramos, o tempo que nos foi dado, tudo vem dele e para ele volta. Quando reconhecemos essa verdade, um fardo cai dos ombros. Porque se a terra pertence ao Senhor, então os problemas que enfrentamos também estão sob seus cuidados. As dores que carregamos, os vales que atravessamos, os desafios que parecem maiores do que nós, todos estão nas mãos de um Deus que não perde o controle. Davi conhecia bem essa realidade. Antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas, guerreiro e fugitivo. Passou por desertos reais e figurados. Viu o trono ser prometido, mas demorou anos para alcançá-lo. Mesmo assim, não perdeu a convicção de que Deus estava no controle. Ao afirmar que a terra e tudo o que nela há pertence ao Senhor, Davi não está apenas exaltando o Criador. Está se lembrando mais uma vez de que sua vida está firmada em algo eterno. E é aqui que começa a revelação. Porque se Deus é dono de tudo, então não há espaço para orgulho. Tudo o que temos é dele. E se tudo é dele, então nossa vida precisa ser vivida com a reverência de quem cuida de algo sagrado. Nossa rotina, nossas decisões, nossas palavras e até nossos pensamentos devem refletir essa consciência. Pertencemos ao Senhor. Não somos donos de nós mesmos. Somos mordomos de um tempo que passa rápido, de uma missão que carrega peso eterno. O Salmo 24 começa com uma chave espiritual, a rendição. Antes de falarmos da glória, da presença, da visitação divina, Davi nos lembra de quem está no trono. Ele é o Rei de tudo. E quando colocamos essa verdade como fundamento da nossa fé, tudo o que vem depois encontra o lugar certo, porque não há glória sem soberania. E não há soberania sem rendição, que essa verdade encontre espaço no nosso coração. Porque quando reconhecemos que a terra pertence ao Senhor, aprendemos também que o nosso lugar mais seguro é aos pés dele. Depois de afirmar a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação, Davi nos confronta com uma pergunta profunda e desconcertante. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Essa não é apenas uma pergunta retórica, é um convite à reflexão mais íntima. O monte do Senhor representa o lugar da presença. O lugar onde Deus se revela, onde Ele fala, onde habita a glória. E ao mesmo tempo é um lugar elevado, que exige esforço, renúncia, purificação. Não é qualquer um que sobe, não é qualquer um que permanece. Vivemos dias em que o acesso a tudo parece fácil. Um clique, um toque, um comando de voz. Mas o acesso à presença de Deus não é automático. Ele é livre, mas é santo. E o Salmo 24 nos mostra que para subir ao monte há um caminho estreito, mãos limpas e coração puro. Não é uma lista de moralismo religioso. É uma convocação à integridade. Mãos limpas falam de ações, coração puro, de intenções. Em outras palavras, Deus está à procura de pessoas inteiras, que o busquem não apenas com palavras, mas com a vida. Muitas vezes, achamos que a vida espiritual se resume a cultos, músicas, eventos. Mas subir ao monte é mais do que estar em um ambiente espiritual, é viver com o coração posicionado. É ser verdadeiro quando ninguém está vendo. É tratar com justiça o outro, mesmo quando temos poder para fazer diferente. É manter o coração limpo da inveja,
da competição, da hipocrisia. Subir ao monte é enfrentar os próprios pecados e não se esconder atrás da aparência. É decidir que agradar a Deus é mais importante do que agradar os homens. Davi sabia o peso dessa pergunta, porque ele mesmo já havia sentido a distância da presença. Ele sabia o que era pecar, esconder, ser confrontado e depois se render. Sabia que o acesso à presença de Deus não era um direito garantido, mas um presente que exige responsabilidade. Por isso, ele não responde à pergunta com superficialidade. Ele aponta para a pureza, para a verdade interior, para a fidelidade à aliança. Ele sabia que a glória de Deus é real demais para ser tratada com leveza. Quem não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse é mais um detalhe importante. Vivemos cercados pela cultura da vaidade, do eu no centro, da busca por reconhecimento, da construção de imagem. Mas Deus está procurando aqueles que não se vendem, que não se perdem, que não negociam os princípios, que preferem subir o monte sozinhos do que se acomodar no vale da aceitação, que preferem a verdade que dói do que a mentira que conforta. Subir ao monte é uma jornada de santidade, sim, mas não é uma jornada solitária. O Espírito Santo nos conduz, ele nos limpa, nos confronta, nos chama, e quando respondemos a esse chamado com sinceridade, ele nos leva ao lugar onde a glória habita, o santo lugar, onde tudo muda, onde o orgulho cai, onde a alma se curva, onde a presença transforma. E é ali, nesse lugar sagrado, que começamos a ver Deus como Ele é e a nos ver como realmente somos. Davi, depois de descrever o caminho da santidade como condição para subir ao monte do Senhor, faz uma declaração profética. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Essa não é uma frase solta no Salmo. É um clamor escondido. Um desejo profundo de que, em meio a uma multidão distraída, haja um povo que anseie por mais do que bênçãos, mais do que conquistas, mais do que alívio momentâneo. Uma geração que busque a face de Deus e não apenas suas mãos. Buscar a face é diferente de buscar favores. É sobre relacionamento, intimidade, desejo puro por quem Deus é, e não apenas pelo que Ele pode fazer. É como quando uma criança corre para o colo do pai, não por causa do presente, mas porque quer estar perto. É assim que Deus quer ser buscado, e é por isso que esse versículo revela uma urgência espiritual. Em tempos de superficialidade, Ele procura profundidade. Em tempos de pressa, Ele procura quem permaneça. Em tempos de aparência, Ele procura verdade. Mas essa geração não nasce por acaso. Ela é formada no secreto, nos quartos fechados, onde há lágrimas sem aplauso, nas madrugadas em que ninguém vê, nas decisões difíceis, quando seria mais fácil seguir o fluxo. Essa geração é lapidada no conflito entre o que o mundo oferece e o que o céu promete. Ela nasce de pessoas que abriram mão de si mesmas para conhecer a Deus de verdade. E essa busca não é instantânea, é perseverante, é faminta, é diária. Davi não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque desejava intensamente a presença dele. E o que define essa geração que busca a face do Senhor não é a performance religiosa, mas o coração inclinado. Gente que ora quando ninguém manda, que adora quando ninguém está olhando, que jejua sem postar, que prefere perder o status a perder a sensibilidade espiritual, que sente saudade da presença, que sente falta da glória. Buscar a face de Deus também nos transforma, porque quanto mais contemplamos quem Ele é, mais nos parecemos com Ele, mais mansidão, mais verdade, mais compaixão, mais firmeza, mais luz. O brilho da face de Deus ilumina áreas escondidas da alma e nos leva a uma vida que carrega o céu nas atitudes. A geração que busca a face é a que carrega avivamento nos olhos, santidade nas palavras e presença no jeito de viver. Talvez hoje Deus esteja te chamando para sair da multidão,
para não se contentar com o raso, para abrir mão da pressa, para buscar não um milagre, mas o Deus dos milagres, porque os milagres passam. Mas quem busca a face encontra algo eterno, e esse encontro muda tudo. A linguagem muda, mas a intenção permanece, revelar a glória de Deus. Quando Davi diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, ele está usando imagens poéticas para descrever algo espiritual e profundo. Ele está clamando por abertura, por entrega, por rendição. Está chamando o que está fechado para se abrir. Está apontando para um rei que quer entrar, mas que não arromba a porta. Ele espera ser recebido. Essas portas não são apenas estruturas físicas. Elas são símbolos da nossa alma, da nossa mente, das nossas resistências. São os bloqueios que construímos com medo, orgulho, trauma, pecado. E Davi, inspirado pelo Espírito, está dizendo, levanta a cabeça, abre o que está trancado, sai da defensiva. Deixa Deus entrar onde você nunca deixou antes. A entrada do Rei da Glória não acontece onde há controle, mas onde há abertura. Ele não entra por força, entra por convite. Quantas vezes blindamos o coração sem perceber? Nos fechamos atrás de justificativas, experiências passadas, decepções com pessoas ou instituições. Construímos fortalezas emocionais e chamamos isso de sabedoria. Mas o nome verdadeiro é medo. E medo é o oposto da fé. O Rei da Glória está à porta e muitas vezes não o reconhecemos. Ele bate com paciência, fala em silêncio, espera com amor, mas só entra quando a alma se levanta. E levantar a cabeça também tem outro sentido. Fala de dignidade restaurada, de uma postura nova, de alguém que não vive mais curvado pela vergonha, pela culpa, pela dúvida. Quando a presença entra, ela ergue. Quando o rei entra, ele limpa, cura, reorganiza tudo. Mas o movimento começa com quem decide se abrir, com quem entende que por mais doloroso que seja deixar Deus acessar áreas escondidas, mais doloroso ainda é viver sem a presença dele. Essa imagem de portas que se abrem também aponta para algo coletivo. As portas da cidade, na época de Davi, eram o lugar da autoridade, da decisão, da vigilância. Quando ele clama para que as portas se levantem, ele está chamando o povo para reconhecer a soberania de Deus novamente. Está dizendo, deixem o rei entrar na cultura, na política, na família, na adoração. Deixem que ele governe, que ele reine, que ele transforme. Essa palavra é viva hoje. Há portas que precisam se levantar, portas que precisam ser destrancadas com arrependimento, com humildade, com fome de Deus. O rei está chegando, e onde ele é recebido, tudo muda, tudo floresce, tudo ganha sentido. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas liberdade só vem depois da rendição. E rendição começa com um coração que diz, Senhor, entra, reina, faz em mim o que quiseres. A pergunta que ecoa 2 vezes no Salmo 24 é, direta, profunda e cheia de reverência. Quem é este Rei da Glória? Não é uma pergunta por falta de informação. É uma pergunta que nos obriga a contemplar, a pausar, a reconhecer a majestade de quem estamos falando. Davi sabia que estava descrevendo alguém que ultrapassa toda definição humana. O Rei da Glória não é um título poético, é uma realidade espiritual que exige resposta. E a resposta que ele mesmo dá é arrebatadora. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Essa é uma das afirmações mais impactantes da Bíblia. O Deus que buscamos, o Deus que se revela, não é fraco, não é neutro, não é apático. Ele é forte, ele é poderoso, ele é guerreiro. Ele não observa as lutas da nossa vida de longe. Ele entra nelas. Ele luta por nós. Ele vence o que não conseguimos vencer. Quando Davi o chama de poderoso na guerra, está falando de um Deus que nunca perdeu uma batalha, que conhece todos os inimigos, que enxerga as estratégias do mal antes mesmo que se formem. Esse é o
Rei da Glória. E essa pergunta continua ecoando hoje. Quem é o Rei da Glória para você? Porque muitos o tratam como um recurso, outros como um amuleto, outros ainda como um conceito abstrato. Mas Davi nos convida a enxergá-lo como ele é. Senhor absoluto, Rei invencível. Presença que impõe autoridade, santidade que queima o que é falso, glória que transforma ambientes. O Rei da Glória não entra em qualquer lugar. Ele entra onde há reverência, onde há rendição, onde há espaço. Esse reconhecimento muda tudo. Porque se ele é o Rei da Glória, então nós não somos o centro. Então nossa opinião não é soberana. Nosso plano não é o definitivo. Nosso querer não é inegociável. O verdadeiro encontro com a glória de Deus desinstala o ego, faz a alma se dobrar, coloca tudo no seu devido lugar. E quando o Rei da Glória entra, o caos sai, a escuridão recua, o medo perde a força, a alma encontra direção. Mas essa glória não é apenas grandiosa, ela é acessível. Jesus, o Cristo, é a encarnação desse Rei. Ele não veio em carruagens, mas em humildade. Morreu numa cruz, mas ressuscitou em glória. E agora, como diz Apocalipse 3:20, ele bate à porta. Não à força, mas com amor. Ele quer entrar, não apenas no templo, mas no coração. E a pergunta permanece: quem é o Rei da Glória para você? Talvez seja a hora de parar tudo e olhar para ele de novo. Não com os olhos da religião, nem com os olhos da tradição, mas com os olhos da alma faminta. Porque quem contempla a glória de Deus, não volta o mesmo. Quem vê o Rei se curva. Quem se curva é levantado. E quem é levantado pelo Rei da Glória, aprende a viver com o céu dentro do peito. O Salmo 24 vai se afunilando. Começa com a soberania de Deus sobre o universo, passa pelo chamado à santidade, revela o clamor por uma geração que busca a face do Senhor e culmina com a entrada triunfal do Rei da Glória. Mas o que acontece quando esse Rei entra? O que muda quando abrimos as portas e damos lugar à sua presença? Davi não nos dá uma descrição teórica. Ele nos oferece uma imagem poderosa. Quando o Rei da Glória entra, ele não apenas visita, ele transforma. A presença de Deus não é neutra. Onde ele chega, algo sempre acontece. O caos é reorganizado. As trevas são dissipadas. A alma é reposicionada. Ele não entra para assistir. Ele entra para reinar. E reinar significa colocar tudo em ordem. Às vezes, achamos que precisamos de conselhos, estratégias, passos práticos. Mas, na verdade, o que mais precisamos é da presença dele. Porque a presença transforma o que o esforço humano não alcança. Um toque do Rei muda o coração endurecido. Uma palavra dele resgata o que parecia perdido. A glória que ele carrega cura traumas antigos, liberta prisões emocionais, restaura identidades despedaçadas. A entrada da presença também revela o que está escondido, porque a luz de Deus não ilumina apenas para dar conforto, ela também expõe. E isso, muitas vezes, é desconfortável. Quando o Rei entra, ele mexe nos cômodos esquecidos da alma. Ele abre gavetas que preferimos manter trancadas. Ele revela motivações, questiona hábitos, confronta a superficialidade. Mas esse confronto não vem para nos condenar, vem para nos curar. A presença que revela também restaura. O Deus que mostra a ferida é o mesmo que derrama o óleo. E há uma coisa importante. Essa transformação não acontece no coletivo apenas. Ela começa no individual. O povo pode estar em festa, a igreja pode estar em avivamento, mas se o seu coração continuar fechado, nada muda. O Rei quer entrar em você, no seu íntimo, na sua rotina, nos seus pensamentos. Ele quer reinar sobre suas emoções, sobre seus medos, sobre suas decisões. Ele quer ser Senhor de verdade. Não apenas no domingo, mas na segunda-feira também. Não apenas na oração, mas no trânsito, no trabalho, na família. Quando ele entra, não há espaço para a idolatria. Tudo o que antes ocupava o trono precisa sair. Às vezes é o orgulho, outras vezes a necessidade de aprovação.
Em alguns casos, é o controle. Mas o rei não divide o governo. Ou ele reina ou não está. E se queremos ver transformação real, precisamos permitir que ele tome o lugar de honra. A presença não é um enfeite, é o governo de Deus em movimento. E essa entrada do rei não é apenas um evento, é um processo contínuo. Ele entra hoje e amanhã quer entrar de novo. Cada dia é uma nova chance de abrir mais portas, de se render mais profundamente, de permitir que a glória penetre mais fundo. Porque no fim, o que ele mais quer não é nos impressionar, é nos moldar. Moldar nosso caráter, nosso olhar, nosso jeito de amar. Ele não quer apenas entrar, ele quer permanecer. E onde ele permanece, tudo floresce, tudo muda, tudo ganha vida. Senhor Deus, Rei da Glória, hoje nos colocamos diante de Ti com reverência e quebrantamento. Não viemos aqui por rotina, nem por religião, mas por fome. Fome da Tua presença, fome da Tua voz, fome de Ti. Sabemos que o Senhor é o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra, o soberano, eterno. Mas hoje, mais do que reconhecer o Teu poder, nós desejamos Te convidar para reinar dentro de nós. Levantamos as portas do nosso coração. Abrimos, sem reservas, as áreas que estavam trancadas, as dores que escondemos, as feridas que abafamos, os medos que nos paralisam, as vontades que resistem à Tua vontade. Entra, Rei da Glória. Entra com Tua luz e dissipa as trevas. Entra com Teu amor e arranca a frieza. Entra com Tua verdade e desmascara toda mentira que acreditamos sobre nós, sobre os outros e sobre o Senhor. Pedimos, Senhor, que a Tua presença não apenas nos visite, mas nos transforme. Toma o trono da nossa mente, das nossas emoções, das nossas decisões. Que cada pensamento que não Te honra seja levado cativo à obediência de Cristo. Que cada sentimento que não vem do Teu Espírito seja silenciado agora. Que cada atitude que Te desagrada seja confrontada com Tua santidade. Queremos viver uma vida onde o Senhor não apenas é convidado, mas é o Rei. Que o Teu Espírito nos molde. Que as portas do nosso coração permaneçam escancaradas para Ti. Não queremos visitas ocasionais da Tua glória, queremos habitação, queremos permanência. Ensina-nos a ser uma geração que busca a Tua face, que não se contenta com o raso, que não desvia o olhar, que espera, que clama, que se rende. Ensina-nos a ser morada do Teu Espírito, que cada canto da nossa vida declare: o Rei da Glória está aqui. E se há alguma porta ainda fechada, mostra-nos, Senhor. Não queremos nada fora do Teu alcance, nada escondido, nada negado. Hoje Te dizemos: reina, reina em tudo. Reina apesar de nós. Reina sobre nossas famílias, sobre nossas dores, sobre nosso passado, presente e futuro. Reina nas decisões que estamos para tomar. Reina nas áreas em que ainda estamos lutando. Reina no lugar onde só o Senhor pode tocar. Recebe essa oração, não como palavras bonitas, mas como entrega sincera. Nós Te abrimos as portas. Vem, Rei da Glória. Este lugar é Teu. Esta vida é Tua. Em nome de Jesus. Amém. Há um clamor escondido nas entrelinhas do Salmo 24, e ele ecoa até hoje. Preparem o caminho. O Rei da Glória está chegando. Não apenas em um evento futuro e glorioso, mas todos os dias, em cada manhã, em cada decisão, em cada momento em que abrimos espaço para Ele reinar. A glória de Deus não é um espetáculo distante, ela é uma presença viva que deseja ser entronizada na nossa realidade. E esse Rei não vem de qualquer forma. Ele vem com poder, com santidade, com luz. Por isso, o coração que o espera precisa estar preparado. Preparar o caminho para o Rei da Glória é viver com expectativa santa, é entender que a fé não é passiva, não é neutra. É uma estrada que se constrói com atitudes, com obediência, com arrependimento, com entrega. Assim como João Batista clamava no deserto:
Preparai o caminho do Senhor. Nós também somos chamados a remover os obstáculos, a nivelar os montes do orgulho, a preencher os vales da frieza, a endireitar os caminhos tortuosos da alma. Porque a glória de Deus não se manifesta onde há resistência, mas onde há rendição. E essa preparação não é um esforço isolado. Ela nasce de um coração que reconheceu quem é o Rei, que foi tocado por sua majestade, confrontado por sua santidade, acolhido por sua graça. Um coração que já não quer viver por si mesmo, mas deseja ser morada da presença. Essa preparação é diária. É feita nas escolhas simples, nos sim silenciosos, nos não que ninguém vê. É construída na coerência entre o que dizemos e o que vivemos. Na fidelidade quando ninguém está olhando. Na adoração que continua mesmo quando o milagre ainda não veio. Davi encerra o salmo repetindo o clamor: Levantai, ó portas, quem é este Rei da Glória? É como se o Espírito, por meio dele, estivesse insistindo: Vocês entenderam quem está chegando? Vocês sabem quem está batendo à porta? Essa repetição não é poética, é urgente. O Rei está às portas. Não ignore, não adie, não endureça. O tempo da visitação é agora. A glória está próxima. Mas só entra onde há espaço. Talvez hoje você precise parar e olhar ao redor. O que ainda está ocupando o lugar do Rei? O que ainda precisa ser removido para que ele entre com liberdade? Talvez ainda existam portas trancadas, assuntos mal resolvidos, zonas de conforto que precisam ser desfeitas. Não para que você viva em culpa, mas para que você viva em liberdade. A presença do Rei não é um fardo, é a promessa mais bela, é vida plena, é o céu tocando a terra. Prepare o caminho, não apenas com palavras, mas com vida, com fé, com entrega. O Rei da Glória não é uma ideia, ele é real. Ele é forte, ele é santo, e ele está vindo, não apenas para visitar, mas para habitar, não apenas para abençoar, mas para reinar. Que o nosso coração seja um lugar digno da sua entrada, e que quando ele vier, nos encontre prontos, porque o Rei da Glória está às portas, e tudo o que ele deseja é entrar. O Salmo 24 não é apenas uma poesia sobre grandeza divina, é um convite urgente à rendição. Ele nos chama a abrir as portas da alma, a preparar o coração para a entrada do Rei da Glória. Não há transformação sem presença, e não há presença sem entrega. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Rei da Glória, entra e reina em mim. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Curta, inscreva-se no canal e continue aqui com a gente. Tem muito mais vindo do coração de Deus para o seu.